Agora nós vamos fazer alguns exercícios. Primeira, tonel é um recipiente utilizado para armazenar líquidos. Uma vinícola utiliza tonéis com capacidade de 1.000 litros, cada um, para armazenar sua produção de 50 metros cúbicos de vinho. Quantos tonéis serão necessários para armazenar toda a produção dessa vinícola? Então, a produção da vinícola foi 50 metros cúbicos. E ela tem que guardar em tonéis de 1.000 litros. Então, a gente tem que transformar isso aqui em litros. A gente sabe que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, a gente vai fazer aquela tabelinha. Não vou fazer ela toda porque eu só preciso do metro e do decímetro. Então, assim, ó, metros cúbicos. Não esquece, expoente 3 é porque cabe 3 números aqui dentro. E decímetro cúbicos, também aqui, 3 números aqui dentro. Eu tenho 50 metros cúbicos, então 50 é aqui. E eu quero decímetro, então eu tenho que vir até aqui. Então eu preencho com zeros até chegar onde eu quero. Então eu tenho 50.000 decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 50.000 litros. Agora vamos voltar para a questão. Então, um tonel, vou botar embaixo. Em um tonel cabe 1.000 litros. Eu quero saber quantos tonéis eu preciso para guardar 50.000 litros. Então, se eu tenho 1.000, eu preciso de 1, para guardar mais, eu preciso de mais. Então, multiplica cruzado. X vezes 1.000, 1.000x, igual 1 vezes 50.000, 50.000. Então, o x vai ser os 50.000, que vai dividir os 1.000. Então, 0 com 0, x é igual a 50 tonéis. Vamos aqui. Letra A. Precisa fazer essa conta? Se a pessoa não enxerga que aqui, ó, se aqui é 1.000 e aqui é 50.000, então tu multiplicou por 50. Então, tu tem que multiplicar por 50 aqui também. Então, era 1 vezes 50, o x vai ser 50. Não consegue enxergar isso? Aí tem que fazer a regra de 3, que nem a gente fez aqui. Agora vamos para a próxima. Essa aqui é grandinha. Vou esse desenho mais para cima. Tá. Ó, um edifício com 60 apartamentos tem uma caixa d'água com formato de paralelepípedo reto, que é esse desenho aqui. É um paralelepípedo e ele é reto porque os ângulos dele formam 90 graus, tá? Ó, com base de 10 metros quadrados e altura 1 metro. Então, quanto é a altura? 1 metro.
E ele deu a área da base. Ó, metros quadrados é área, então ele pegou a área da base. Ele não me disse quanto é esse valor, nem esse. Mas ele já me deu a área. A área da base é 10 metros quadrados. Como que a gente calcula o volume? É a área da base vezes a altura. Então, o volume que cabe nessa caixa d'água que eles têm lá de 10 metros quadrados com 1 metro de altura, vai ser os 10 vezes 1, que vai dar 10 metros cúbicos. Aqui, de novo, a gente vai ter que passar para decímetro, né? Porque 1 decímetro, isso aqui tu não pode esquecer nunca, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Diminuir um pouquinho, para a gente ter espaço para fazer. Então, ó, o consumo médio de água por apartamento é 300 litros por dia. Então, se tem 60 apartamentos e eles gastam 300 litros por dia, 3 vezes 6, 18, com 3 zeros, são 18 mil litros por dia que o prédio precisa. A partir do próximo mês, a região onde se encontra o edifício terá o abastecimento de água suspenso por 24 horas, uma vez por semana. Então, toda semana vai ter um dia que não vai ter água, não vai subir água para a caixa. Para assegurar o suprimento de água aos apartamentos durante o racionamento, os moradores decidiram substituir a caixa por outra com o mesmo formato, a mesma área da base. Portanto, isso aqui ó, vai ter o mesmo formato e a mesma área da base, mas com altura diferente, com capacidade de suprir os mesmos 300 litros diários para cada apartamento. Decidiram ainda que a nova caixa deverá ter a menor altura possível para diminuir os custos e considerar que no início do racionamento a caixa estará cheia. Então, o que eles querem? Eles têm uma caixa d'água com 1 metro de altura e com uma área de base de 10 metros quadrados. Calculamos o volume e cabe aqui 10 metros cúbicos. Quanto é 10 metros cúbicos? Dez metros cúbicos. Preenche aqui até chegar ao decímetro. Então, o volume da caixa que eu tinha era 10 mil litros. Né? E quanto que precisa para o prédio por dia? 18 mil litros. Mas antes não faltava água. Então, mesmo ela com capacidade menor, eles estavam gastando, mas estava repondo a água da caixa. Então, não faltava para os apartamentos. Só que agora vai faltar. Um dia por semana não vai ter água. Então, eu preciso garantir que na minha caixa tem os 18 mil litros que o prédio todo usa por dia. Aí, ele quer saber qual a altura da nova caixa. Então, a gente pode fazer uma regra de 3. É a maneira mais fácil de resolver isso aqui, ó. Se com 1 metro com a altura de 1 metro, eu consigo, com a altura de 1 metro, o volume da caixa em litros é 10 mil. Se eu preciso de 18 mil, qual tem que ser a nova altura? Se aumenta o volume, aumenta a altura da caixa, tá? Multiplica em x. X vezes 10 mil, 10 mil, x. Igual a 1 vezes 18 mil, 18 mil. Então, o x vai ser 18 mil, que divide por 10 mil. 0 com 0, 0 com 0, 0 com 0.
X vai ser o quê? 18 por 10 dá 1,8 metros. Aqui o difícil é de saber as conversões. Quem não sabe a relação que 1 decímetro... Não, já tirei do lugar. Que 1 decímetro cúbico... Onde será que... Aqui. Estava assim. 1 decímetro cúbico é 1 litro. Essa é a chave. Então, a nova vai ser, ó, 1,8. Vamos aumentar aqui. A altura da nova caixa tem que ser 1,8 metros. Olha, ainda pedi em metros. Tem que cuidar isso daqui. Porque se pedir em outra unidade, tu vai ter que converter para que ele está pedindo. A outra. Essa aqui era bem fácil, gente. Vou diminuir só um pouquinho. Aqui, ó. Você já sabe que eu não consigo colocar os desenhos aqui. Então, eu fiz... Isso aqui é uma régua. Tinha uma pilha e uma régua encostadinha, ó. Ó, a imagem apresenta uma pilha cujo comprimento está sendo medido com uma régua. O comprimento da pilha registrado na régua em centímetro é mais próximo de... Aí era bem assim o desenho, ó, tinha uma régua e a pilha terminava entre o 4 e o 5, um pouquinho depois do meio. E outra coisa, a gente já sabe que a régua que a gente usa, a régua escolar, é em centímetros, mas mesmo assim, no cantinho do 1, se vocês olharem a prova, dizia ali que era em centímetros. Então, quantos centímetros tem? 4,5, um pouquinho mais. Qual é o mais próximo? O 4,7. Era só olhar e identificar quanto valia. Um produto passou a ser comercializado em uma nova embalagem cuja capacidade é 0,2 litro maior do que a da embalagem anterior. Em quantos mililitros a capacidade da nova embalagem é maior do que a embalagem anterior? Então, ele disse que a nova embalagem é 0,2 litros maior do que a anterior. E mas ele quer saber em quantos mililitros a capacidade da nova embalagem é maior que a embalagem anterior. Então, tu vai ter que passar esse 0,2 litros para mililitros. E aí é tabela de novo. Litro, decilitro, centilitro, mililitro. 0,2, 0,2 litros. Eu vou até o mililitro. É um que tem em cima, é um número em cada fileira. Então, vai dar 200, sai daqui e vem para cá, né? 200 mililitros. Então, letra C. Em uma residência, há um reservatório de água com 1.000 litros de capacidade. Periodicamente, ele é esvaziado para que seja feita uma limpeza. Para esvaziá-lo, utiliza-se uma torneira que fica na base do reservatório e tem uma vazão constante de 20 litros por minuto, quando totalmente aberta. Em um dia de limpeza, o dono da residência observou que o reservatório estava com 700 litros d'água. A fim de esvaziá-lo no menor tempo possível, abriu a torneira completamente. Nessas condições, quantos minutos foram necessários para que toda a água fosse retirada do reservatório? Então, aqui, ó. Uma vez por mês ele tem que limpar, né? Não diz por mês, periodicamente tem que limpar. Então, quando ele foi limpar, ó, no dia da limpeza, tinha 700 litros. E ele quer saber em quantos minutos, né? Em quantos minutos. Então, no dia da limpeza, tinha litros e minutos. Vou botar assim que fica mais organizado. E qual é a vazão? Para esvaziar ela, ele tem que ligar a torneira. Qual é a vazão da torneira? É 20 litros em 1 minuto.
Então, se eu consigo largar 20 litros em 1 minuto, mais litros eu vou precisar de mais minutos. Então, multiplique em cruz. 20 vezes x, 20x, igual 700 vezes 1, 700. O x vai ser 700 por 20. 0 com 0, 70 por 2, x é igual a 35 minutos. Estamos calculando os minutos. 35 minutos, letra B. Vamos mais uma. Aqui. Claro que eu já tive que gravar e fazer de novo, né, gente? Normal. Onde eu tava morrendo de sono, comecei a bocejar e não deu pra gravar. Então, vamos de novo. Tive que apagar o que eu já tinha feito. Uma fábrica de caixas de papelão produz unidades em formato de blocos retangulares. Uma fábrica de caixa. Tá. O formato de uma caixa de papelão. A base dessas caixas tem lados. Os lados da base: 10 decímetros e 7 decímetros. 7 decímetros e 10 decímetros. A altura é escolhida pelo cliente, que pode ser 1 decímetro, 2 decímetros, 3 decímetros ou 5 decímetros. Quanto maior a altura escolhida, maior será o preço da caixa. Um comerciante deseja comprar nessa fábrica uma caixa com capacidade mínima de 85 decímetros cúbicos. Então, ele quer uma caixa de papelão que caiba 85 decímetros cúbicos e que tenha o menor custo possível. Então, eu sei que quanto maior a altura da caixa, maior o preço. Então, eu quero a menor altura possível que caiba 85 decímetros. Para atender às suas necessidades, o comerciante deverá comprar a caixa cuja altura em decímetros é. Então, vamos ver. Como é que eu calculo que altura, que eu não sei, né? Como eu calculo o volume? Área da base vezes altura. Qual é a área da base? 70, 10 vezes 7. Então, o volume vai ser área da base, 10 vezes o 7. Está tudo em decímetros, gente, por isso que a gente é só multiplicar. Vezes a altura que eu não sei, então o volume dessa caixa vai ser 70 vezes a altura. E qual o volume que ele quer? Os 85. Então, 85 vai ser igual a 70 vezes a altura. Eu dizer que 85 é igual a 70 vezes a altura e dizer que 70 vezes a altura é igual a 85, com mais esses 5 aqui, é a mesma coisa. Então, quanto é a altura? 85 por 70. Então, a altura vai ser 85 divide por 70. Dá uma vez, sobram 15,0, vai dar 2, fazer 70, 140, e seguiria. Mas não precisa terminar a conta, sabe que deu mais de 1 e menos de 2, então qual é? Qual é a que tu vai escolher? A altura? A de 2 decímetros, porque ele precisaria, na real, se tivesse de 1,5 já servia, mas não tem, a menor depois de 1 é a 2. Então, a resposta é a letra B, 2 decímetros. Esse aqui. Um frasco que continha 3,5 litros de uma determinada substância trincou-se. Com isso, se perderam 300 ml do seu conteúdo. Então, perdeu menos 300 ml. O restante da substância que permaneceu no frasco será transferido para recipientes com capacidade de 250 ml cada. A quantidade mínima desses recipientes necessária para acomodar o restante da substância é: primeiro, a gente vai ter que passar o 3,5 litros para ml. Tá? Então, vamos lá. Litros, decilitro,
centilitro, mililitro. É 3,5 litros. 3,5 litros. Eu tenho que preencher até o ml, ó. E aí, tira essa vírgula daqui e desloca para cá. Então, 3,5 litros é 3.500 ml. Só que eu perdi 300 ml, porque deu uma quebradinha e vazou 300 ml, e o restante eu vou reagrupar em outros frascos. Então, eu tenho que diminuir. Tava custando ele bobear. Eu tenho que diminuir os 300 que vazou, que foram fora, dos 3.500. Então, eu tenho 3.200 para colocar em frascos de 250 ml. Apesar de ter que ter o conhecimento prévio daqui e como fazer para transformar, a gente cai sempre em matemática básica, gente. Então, 3.200 para 250 é 320. Para 250 dá 1. 12 para 5, 7. 2 e 1, 3, deu. Baixo 0. Vai dar 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 15, vai 1. 2 vezes 5, 15. Vai, tá difícil a coisa, ó. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. 10 vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Diminui 200. Não dá. Põe a vírgula, bota o número aqui. 2.000 vai dar 8? Vai dar 8. 8 vezes 0, 0. Vamos subir, que não tá aparecendo aqui. Ó, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 2, 16. Com 4, 20. Encerrou. Então, deu 12,8 recipientes. Então, são 13 recipientes, né? Não tem como comprar dois recipientes e um com 0,8%, né? Então, com 0,8%. Então, são 13 frascos. Ó, letra C. Tem que apagar isso aqui. Uma caixa d'água de um estabelecimento comercial possui formato retangular e capacidade de 5.000 litros. O dono do estabelecimento precisa trocá-la por uma caixa com a mesma capacidade. Ao observar os modelos disponíveis, constatou-se que eram todos de formato retangular, que possuíam 2 metros, 2,5 metros de comprimento e 2 metros de largura. Então, a base dela é isso aqui. Mais ou menos, tá? 2,5, 2. Não tá proporcional. Dessa forma, o dono do estabelecimento deverá comprar uma caixa com altura em metros igual. Aqui, ele não precisa aumentar, ele quer continuar com o mesmo volume. 5.000 litros, tá? E o dono só tem que trocar a caixa. Só que quando ele foi lá, a medida da base da caixa vai ser 2,5 por 2. Então, qual que é a área da base?
2,5 vezes 2. A área da base vai ser 5. A gente não pode esquecer, ó, nós estamos em metros. Então, 5 metros quadrados, né? A área. E aí, como que a gente calcula o volume? A área da base vezes a altura. Se tu pensar numa caixa, vou botar a profundidade aqui, e aí a altura. Então, como que é o volume? A área da base, que a gente já calculou, 5 metros quadrados, vezes a altura, que é o que ele quer saber, da nova caixa que ele tem que comprar. Então, quanto é o volume? 5.000 litros. Só que aqui, ó, a gente sabe que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, eu vou ter que passar tudo para decímetro. Eu tenho que passar isso aqui para decímetro. E aí, a altura vai me dar em decímetro. Então, metros, aqui é quadrados, né? Decímetros quadrados. Então, eu tenho 5 metros quadrados. Então, eu vou ter 500 decímetros quadrados. 500 decímetros vezes a altura em decímetro. A altura vai ser os 5.000 pelo 500. A altura vai dar 10. 10 decímetros. Ele pede em quê? Ele vai pedir em metros, né? Em metro. 10 decímetros. Então, metro, decímetro. Se é 10 decímetros, é igual a 1 metro. Então, tem que ter 1 metro. Mas aqui tem que pensar um pouquinho mais. Porque para comparar litro, tem que ser decímetro. Outro não dá. Uma família consome, em média, 12 metros cúbicos de água por mês. Vocês viram que sempre vem em outra unidade, tu tem que botar para decímetro para poder comparar o litro. Sempre a pegadinha é essa. Então, ó, a família gasta, em média, 12 metros cúbicos de água por mês. Porém, em um determinado mês, o consumo teve um aumento de 4.000 litros. Quantos litros de água essa família consumiu nesse determinado mês? Então, de novo, metros cúbicos. Decímetros cúbicos. Ele tem 12 metros cúbicos. Vou trocar aqui. Ele tem 12 metros cúbicos. E tem que ser decímetro. Preenche com 0. Então, eles gastam normalmente 12.000 litros de água por mês. E teve em um mês um aumento de 4.000 litros. Então, quantos litros de água essa família consumiu nesse mês determinado aí? 16.000 litros. Não são questões difíceis, mas tem que saber fazer a tabela, tem que saber fazer a conversão. Terminou. Fiz todas. Fiz. Então, tá bom.